Queremos que a graça do Senhor venha dirigir essa atividade de hoje, que o Espírito Santo ilumine, não só vocês que estão aqui, mas aqueles que estão acompanhando também pela internet ao vivo. Já faz mais de um mês que a nossa escola dominical é transmitida ao vivo e algumas pessoas têm aproveitado mais essa bênção que a igreja disponibiliza para que a palavra de Deus chegue a vários lugares. E pela internet a gente não sabe onde está chegando. Pode chegar aqui mesmo em Curitiba, pode estar na Espanha, pode estar no Japão, pode estar em vários lugares. Pois bem, hoje nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. São 17 versículos, mas 17 versículos muito importantes para a nossa vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus da graça e sabedoria para compreendermos a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra. E no estudo da Palavra de hoje, Deus, nos dá não só o discernimento de compreender a Tua vontade, mas a capacidade de viver e assim agradar ao Senhor. Afasta de nossa mente, de nosso coração, tudo aquilo que possa, de algum modo, atrapalhar a compreensão e a vivência da Tua Palavra. E nos perdoe, Deus, os pecados de ação e omissão. Perdoe também os pecados dessa igreja. E traga a purificação por meio de Cristo Jesus sobre todos e usa-nos na Tua vontade em Cristo Jesus. Amém. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Nós entendemos que essa carta ela trata sobre o amor manifesto no perdão. Vamos estar lendo e analisando isso nessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda primeiro. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo,
tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Pois bem, o que nós percebemos que essa carta, especialmente no capítulo 2, está tratando? De uma situação de restauração. Havia também naquela igreja alguns conflitos e alguns problemas que o apóstolo Paulo havia tratado na primeira carta. E dá a entender que por causa dessas advertências, alguns ficaram contristados. Olha, o apóstolo Paulo foi meio duro, chamou nossa atenção. Porque lembra que eles se julgavam espirituais? Nós vimos isso na primeira carta. E se julgando espirituais, se julgando alguém que andava no espírito, cometiam cada coisa absurda, toleravam o pecado no meio da igreja, participavam errado da Santa Ceia, na mordomia cristã parece que eram meio relapsos. Então o apóstolo Paulo chega aqui tratando desse assunto. O que era necessário fazer com aquele que havia sido disciplinado? Aqui ele fala, basta a punição pela maioria. A gente percebe que essa carta ela vai tratar, especialmente no capítulo 2, sobre o amor que é necessário nós termos e manifestarmos através de atitude. Nós já ensinamos aqui e vamos repetir. O amor na Bíblia não é um sentimento apenas. Ah, eu amo você. Tá, o que você faz que prova que ama o seu irmão? Nada. Então o teu amor é só para ti. O teu amor não está evidenciando isso. A tua atitude não demonstra. Ah, eu amo meu irmão e oro por ele. Ótimo, já tomou uma atitude. Eu amo meu irmão e expresso o meu amor por ele. Eu amo meu irmão e corrijo ele quando necessário. Magoa. Quem ama não corrige? Pelo contrário, se você realmente ama, você não vai querer que teu irmão se meta numa enrascada. Você percebe que o teu irmão vai cometer uma loucura, assassinar alguém. Você fala, eu vou interceder para que ele não faça. Tá, ótimo, você vai interceder. Mas se você tiver condição de prender para que ele não faça, prenda. Ajude-o a não. E isso também é amor. Amor não é só quando você passa a mão no cabelo, quando você dá um abraço, quando você diz eu te amo, mas quando você em Cristo, por causa de Cristo, orienta essa pessoa. Essas exortações, como diz também o autor aos Hebreus, nem sempre são motivo de alegria. Qual de nós, quando corrigidos, saímos pulando de alegria? Oh, que maravilha, tomei um tonho de Deus. Tonho? Qual que é a moda hoje? A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Hebreus, que você não sai pulando de alegria satisfeito com isso. Mas diz que o fruto disso é aperfeiçoar você para aproveitamento em Cristo. Da tristeza. Mas essa tristeza tinha um propósito, que era aperfeiçoar aquela vida. Era gerar o quê? Arrependimento. É interessante o quanto essa palavra, não perca hoje à noite, que podem trazer maldição sobre a vida do crente regenerado em Cristo Jesus. Pastor, crente não pega maldição, então venha hoje à noite a gente vai tratar disso. Vamos ver se realmente é assim. Mas vamos lá. O que visa então a exortação que gerou tristeza? Visa que você se arrependa. Perceba, eu fiz algo errado, Senhor Jesus me perdoe e me ajude a não fazer mais e vou me esforçar para não fazer mais. Tá? Se você buscou a Deus em arrependimento, você vai pedir perdão e com certeza você vai ser perdoado, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa. E quando Ele perdoa, Ele não te cobra.
Eu fico triste porque o sentido da penitência se desvirtuou. A penitência não era você fazer um sacrifício para alcançar o perdão. Era porque teve o perdão, através da penitência, demonstrar o arrependimento. A origem era isso. Depois, com o passar do tempo, ficou bem diferente. Porque todo cristão, através de suas atitudes, demonstra o seu arrependimento. Xingou. Como que ele vai demonstrar que está arrependido? Mais. Deu chilique, explodiu com todo mundo. Como que ele vai demonstrar que está arrependido? Dando menos chilique, sei lá. Estourando menos, aumentando o pavio. Pega lá uns 15 metros de corda e emenda nesse pavio. Para não fazer o quê? Besteira com a sua própria. Vejamos agora uma análise do versículo 1 até o versículo 10. Irmãos, deliberei por mim mesmo não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Por que eu estava falando isso? No capítulo 1 a gente viu que eles começaram a questionar o apostolado de Paulo. Mas quem que é esse aí que está exortando a gente? Ele não está aqui, ele não sabe o que a gente está passando. Não, na verdade, ele só está falando assim porque está longe. Se estivesse perto, eu falaria. Então começaram a ter questionamentos a respeito da autoridade de Paulo, que era sim, tinha hora que era não, e ele falou, não. Assim como as promessas de Deus têm em Cristo sim, a minha palavra é sim ou não, não é sim e não. Então aqui ele começa falando, eu decidi não ir ter convosco de novo em tristeza, porque se eu vos estar entristecido por mim mesmo, ou seja, que havia pessoas que falavam, olha, poxa, por causa do apóstolo Paulo eu estou triste. Então essas pessoas seriam a razão da sua alegria no seu regresso. Então ele começa a analisar, mas vem cá, se está assim, então não, nem eu vou ser confortado. E isso escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em a vossa. Isso está em harmonia com o restante da Bíblia. Alegrai-vos com os que se alegram. Não, desculpa, existe um outro versículo no meio evangélico. Invejai-vos aqueles que estão alegres. Aqueles que estão alegres. Terrível isso, né? Irmãozinho chega para contar uma bênção, cheio de alegria, e está achando que isso não é verdade, não. Não consegue se alegrar. Com isso, outro. Como é que conseguiu dinheiro? Fala disso. Um dos motivos, às vezes, a gente até evitar de contar alguma coisa, porque assim, quando olhar aí, não, foi uma alegria de ter recebido uma bênção mesmo. O cristão verdadeiro, quando alguém lhe conta algo que Deus está fazendo em sua vida, ele deveria alegrar-se. Poxa, eu recebi uma grande bênção, porque nós somos uma só família. A bênção tua é bênção para a nossa família. Você só traz problema é contar tristeza da sua vida. Você fala, pô, esse irmão só conta tristeza? Não, quando conta só tristeza, deve estar em pecado, está na desgraça esse cara. Irmão, você tem que tomar cuidado com isso. O apóstolo fala, a minha alegria também é a vossa. Se vocês não percebam que há um princípio aqui claro, de que os cristãos como uma família sentem-se mutuamente, ou deveriam fazer isso. Está alguém triste e sofrendo, o que você tem que fazer? Duvidar dele ou zombar dele? Não, orar por ele. E em alguns casos até chorar junto. Não aquela lágrima falsa, mas se vir lá. Vamos lá, adiante. Porque no meio de muitos, não para que ficasses entristecido, mas para que conhecesses o amor que vos consagra, né? Porque tem alguns aí que são meio chorão, eu sou um deles. Só que é interessante, irmãos, como que Deus transforma. Eu era difícil de chorar, era de coração bem ruimzinho. Então, quando eu comecei a ficar mais emotivo, falei, isso é um milagre de Deus. O que eu vivia era meio radical por esse lado. Mas voltando aqui, então o que ele está dizendo? Porque no meio de muito sofrimento, eu escrevi para vocês, mas não para que vocês ficassem entristecidos, mas para que vocês entendessem o amor que eu tenho por vocês.
fazem, ou deveriam, né? Quando corrige o filho ou a filha. Corrige. Aí entra na questão propriamente dita do caso de disciplina que houve ali. Ora, se alguém causou tristeza, não basta-lhe a punição pela maioria. Ora, vamos dar um exemplo. Eu e o Josué brigamos. Vamos pegar o Josué aqui. A gente não fez isso não, tá? Só um exemplo. Aí chega o pastor Anísio, chega o conselho e fala: vocês dois estão errados. Não, a gente reconhece, a gente está errado. Os dois que brigou lá na frente. Como é que pode estar na frente de uma igreja? O apóstolo Paulo está falando: basta-lhe a punição que já foi aplicada. Então percebam que a igreja, ela nunca disciplina ninguém no sentido de afastar, por maldade ou somente para mostrar que fez alguma coisa. Toda disciplina, ela visa levar a pessoa ao arrependimento e à comunhão, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. É interessante que nós temos visto, várias vezes eu vi isso, não a vontade de Deus, a vontade da pessoa. E aqui eu não estou falando de homem, não, seja homem, seja mulher. Eu já vi corrigir-se, ficar com raiva de quem exortou, ficar com raiva da igreja, do pastor, de Deus e do diabo. Todo mundo foi embora. Tristeza. Imagine o seguinte: alguém foi disciplinado e foi afastado da comunhão da igreja. Ora, se os irmãos continuam a tratá-lo mal, eu já expliquei isso aqui? Não, né? Quando alguém é excluído da igreja por disciplina, significa que você nunca foi crente. Exortar não se arrepende, exortar não se arrepende, afastou não se arrepende. Chega no ponto de ter que falar: olha, você está sendo excluído da comunhão da igreja. Excluído significa... Por quê? Ele, conhecendo a graça de Deus, conhecendo a palavra de Deus, desprezou todos os meios que Deus usou para trazê-lo à comunhão.
em tudo sois obedientes. O apóstolo Paulo estava instruindo da parte de Deus, da vontade de Deus. E o crente inteligente, ele obedece. Desobedecer é sinal que está algum perigo. Adiante. Por isso vos digo também que vos escrevi para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem pergunta, será que em todos os casos de disciplina eu tenho que escancarar para a igreja inteira? No nosso sistema não. Tem casos que a gente vai, pastoralmente conversa, foi feito ou não foi feito. Se você percebeu que o teu irmão mudou de atitude, é porque alguma coisa foi feita. E se ele não no sentido de desobediência, mas quando o Evangelho de Cristo lá fora foi envergonhado, é comunicado na igreja com muita alegria, certo? 11, ele diz algo que tem que ser pensado e muito bem pensado. Leiam aí, por favor. Alguém lê? É tipo se ele falasse assim, você é crente? É, aí ó, tá tudo de raivinha com o outro. Jesus não mandou perdoar e você não perdoa. 1-0 para mim. Acusador tem vantagem pela ausência de perdão no meio da igreja e quebra da comunhão entre os irmãos. Percebam que o inimigo nosso é astuto. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não vou fazer um tratado sobre isso, mas a gente vai falar alguns aspectos disso. Irmãos, o quanto irmãos e irmãs sinceros e honestos têm caído nas ciladas do diabo dos nossos dias. E a cilada já diz, é algo oculto para que você caia, se rebente e se sinta fraco, amarrar a tua vida. Os crentes, antigamente a maioria fala, está amarrado, tem os crentes que estão com a língua amarrada, com o bolso amarrado, a vida amarrada, e diz que está na bênção. Vamos para adiante. Na sequência, ele ensina perdoar para que Satanás, nós já falamos, não alcance vantagem, na desobediência ao mandamento de perdoa-se. O Senhor Jesus Cristo falou, assim como eu vos perdoei, perdoai-vos. Se eu não perdoo, eu também pequei. Ah, mas o pecado do outro é maior. Não. Todos. E se Deus mandou perdoar e você não perdoa, você está pecando. E isso o inimigo usa como vantagem sobre nós. Pois bem, na sequência ele vai falar do cristão, o bom perfume de Cristo, de Jesus. É interessante que a gente só entende melhor o bom perfume quando você usa uns perfumes ruins, né? E eu já usei muito. Não que eu melhorei, né? Não que eu melhorei, mas tinha os perfuminhos que eu usava que nem eu aguentava. Não era de R$1,99 não, era de 99 centavos. E depois eu me tocava, trem ruim. É interessante que Cristo, Ele quer que nós estejamos uma fragrância, nominho chato de falar, mas é isso mesmo. Que o odor que eu passe seja o odor dele. E que o perfume de Cristo. Irmãos, e o quanto é extremamente necessário isso em nossos dias. O apóstolo Paulo inicia no verso 12 em diante falando, olha, quando eu cheguei em Trode para pregar o Evangelho, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Eu não sei na sua cabeça que onde você chegou, chegou o reino de Deus. Amém. Se você é um cristão verdadeiro, aonde você chegou, chegou naquele local. Porque você está ali. Então de você tem que exalar alguma coisa. Atitudes erradas, desculpa a palavra é forte, mas tem cristão que é carniceiro. Sim, a única coisa que ele exala é cheiro ruim de podridão. Que podridão é essa? De uma atitude incompatível com a fé cristã. Diz que é cristão, mas enche a cara. Diz que é cristão, mas briga dente, mas é fofoqueiro. E aí? Qual o perfume que fica? Diz que é crente, mas ó, dando nó em todo mundo. O odor que está ficando é de carniça, irmão, não é de coisa boa. É de um procedimento que envergonha o Cristo. Por isso que ele fala, olha, nós somos para manifestar a fragrância do conhecimento. Manifestar para as pessoas a palavra de Deus. Vejamos isso. Segundo a Bíblia Sagrada, segundo o texto que nós estamos lendo, esse bom perfume é a fidelidade à palavra. Fidelidade no anúncio. E de que forma? Olha o que ele diz aqui: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são é bom perfume para quem é salvo e bom perfume para os que se perdem. Sim, é claramente isso que ele está dizendo. Mas de que forma? Vejamos. Cheiro de morte e bom perfume? Sim. Nós anunciamos, o juízo vem, se arrependa. Ele não quis. Ele desprezou. O perfume era de vida, mas na atitude dele se tornou para a morte. Diz lá: para com esse cheiro de morte, para a morte, para com aqueles cheiro, aroma de vida, para a vida. E ele ainda fala: quem porém é superior isso? Aqueles que têm o bom perfume de Cristo entendem. Nós tivemos ontem uma atividade evangelística, levamos pessoas, e das pessoas que levamos, pelo menos umas, assim, no total, né? Umas 12 pessoas entregaram a vida a Cristo, mostrando quebrantamento. O que isso significa? O bom perfume ali foi para a vida. E outros que desprezaram o bom perfume para a morte. Ah, mas significa que eles não têm mais chance? Não, pode chegar em casa e se arrepender. Eu reconheço isso. Mas quando que é a hora oportuna para a sua salvação? Agora. Eu não sei se eu vou ter chance daqui a pouco. É interessante que depois que eu entendi isso, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo para receber perdão e vida, eu falo. Porque talvez aquela seja a última chance. Tentar ajudar uma pessoa que estava presa na ferragem de um veículo e não tinha o que fazer. Era um caminhão. E eu me apresentei com ele e falei: olha, eu não consigo te tirar daí. Tem que esperar o resgate. Porque se a gente tentasse qualquer coisa, podia esmagar mais ainda. Deus se importa contigo. E que estará com você aí junto, vai estar te ajudando a superar. Ele deu atenção, olhou para mim, e se eu não estou enganado, aquela pessoa morreu. Uma cena muito forte, ficou na minha cabeça até hoje. Era um caminhão, não tinha forças, e quem estava ao redor falou: se mexer, esmaga mais. Que tinha outros caminhões, e se fosse desvirar, esmagava mais a pessoa. Estava preso na ferragem. Então são cenas fortes. O embriagado que queria pular na frente do veículo porque tinha capotado o carro e o carro não era dele. Embriagado, capotou o carro, não sei se estava com a esposa, e querendo fazer besteira. Aí juntou dois irmãos, eu e um outro, a gente grudou com ele, né? Segurando, falando: não faz isso não, Deus tem um plano para a tua vida, carro você compra de novo. Não. Falei: tá. Acalmamos ele um pouquinho. Ou seja, aonde você está, tem oportunidade de ser aroma.
O bom morte. Cheiro de morte por quê? Tendo vindo à luz, amaram mais as trevas do que a luz. Tendo de graça, preferiram a morte debaixo de um alto preço. Salvos. Cheiro de vida. Irmãos, o quanto é lindo ver uma pessoa transformada. Deus tem me dado, é gostoso você ver a alegria da pessoa falando: poxa, eu estou diferente, eu estou mais feliz, eu estou em paz. Porque uma das primeiras coisas que a conversão traz é alívio. A maioria das pessoas que eu converso, que entregam a vida a Cristo: e aí, como é que está? Ô pastor, senti um alívio na minha vida. Saiu aquele peso que eu sentia. Porque o pecado gera um fardo. A partir do momento que ele pede perdão ao Senhor Jesus Cristo e confessa Ele como o Senhor da sua vida, aquilo traz alívio, perdão, vida, paz. E perceba o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou essa paz, Jesus dá é diferente. Eu gosto da música do Marcos Witt, que ele diz o seguinte: paz em meio à tormenta. Jesus Cristo te dá um coração em paz, mesmo quando o mundo está desabando ao seu redor, como fala assim. É que até na preocupação, a presença dele te tranquiliza, te dá uma segurança de que ele está contigo e é por você. Pois bem, o termo aqui, numa outra versão, vai ser colocado como falsificando. E eu prefiro essa. Ainda que o sentido de falsificar e mercadejar possa parecer semelhante, mas é a ideia de que alguns, por interesse próprio ou financeiro, estavam falsificando a palavra de Deus. Porque nós não estamos como tantos outros. Repare, naquela época já haviam pessoas usando a palavra de Deus para pregarem outro evangelho e não o de Cristo. Pregaram o evangelho que lhes interessava. Alguns artistas para trazerem destaque para si e não para Deus. Eu posso falar: não, nós não estamos fazendo isso. Não estamos mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que o apóstolo está enfatizando aqui? Eles estavam sem cera, ou seja, sem parte do próprio Deus. Por que isso é interessante? Isso é importante também para a nossa vida. Porque está mostrando, irmãos, de que de longa data a palavra de Deus tem sido, por várias pessoas, desvirtuar o que ele disse. Hoje à noite eu vou dar um pouquinho também sobre isso, falar um pouquinho sobre a questão do liberalismo. Há um conceito, no meio teológico, de que liberal é sempre o outro e ortodoxo sempre sou eu. Mas a gente vai ver que não é bem assim não. Existem alguns limites, para essa ortodoxia. Existem parâmetros claros, pelo menos na Bíblia Sagrada, para que a palavra de Deus deixe de ser palavra de Deus. Não que ela deixe de ser, de fato, mas que tenta passar como se ela pudesse, como bem quiser. E se você vai ver que o apóstolo Paulo fala: não é assim. Pedro fala: não é assim. Jesus fala: acautelai-vos. É interessante observarmos isso na palavra do Senhor. Lições que tiramos desse estudo. Olha, o irmão arrependido. Tem uma palavra que eu acho que é explicar. O irmão juiz na igreja, ele é tropeço. Não estou falando juiz de direito, não. Estou falando juiz de mentirinha. Ele julga todo mundo. Ele julga o que é pior, sem saber, fulano é relaxado. Por quê? Porque não fez como eu queria. Mas peraí, por uma atitude você julga a vida inteira da pessoa?
Está arrependido. Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, não perdoo. E bate o pé assim. Filho, a falta de perdão vai estragar você, não é o outro. Se ele está arrependido, ele com Deus está ok. Mas a tua ausência de perdão está estragando você e a igreja que você faz parte. Ou devo perdoar? Perdoar sim, mas não empresta mais não. Entendeu? Se eu perdoei, eu tenho que prestar de novo. Ó, eu vou te dar uma dica para esse negócio de empréstimo para resolver tua vida. Vai resolver tua vida de uma vez. O pastor João lá de Sinop. O pastor João tinha um dinheirinho guardado que estava juntando para a casa dele. Aí o pessoal fala assim, pastor, você tem dinheiro para emprestar? Não, mas não é para emprestar, é para fazer minha casa. Antes, pastor, mas você vai negar? Eu não vou negar, porque se eu emprestar, estou contra a lei, porque é agiotagem. Não posso emprestar e cobrar juros, porque é agiotagem, está errado. Vou estar agindo ilegalmente. Mas, pastor, eu estou precisando. Não, você está. E realmente, se a pessoa estava precisando, a gente ia ver o que era e vamos juntar e vamos arranjar. Ou seja, também ficar por fiador. Uma vez uma irmãzinha chegou em casa, pastor, você fica de fiador da minha filha, coisa e tal. Eu falei, irmã, não posso. Por quê? Para não perder. Porque se você não pagar, eu vou ter que pagar. Você ainda vai ficar bravo, eu vou te cobrar. Você nem vai me cumprimentar na rua. Quem fica por fiador está falando o seguinte, ele não pagou, deixa que eu pago. E realmente, quem vendeu não vai nem querer saber se a pessoa pagou ou não, vai vir para cima de você. E se você não tem como pagar, você pode perder até o que você acha que tem. Então, se a pessoa não pagar, você vai tentar pagar tudo de bico calado, sem dar xerique. Aquele dinheiro não vai te fazer falta e você vai estar dando como doação para abençoar a vida do irmão. Você depois de 20 anos ficar trazendo as duplicatas na igreja, não vai resolver não, querido. Devemos ajudar as pessoas necessitadas? Devemos. E na igreja não vai ter nenhum necessitado. Só se a gente não souber mesmo, irmão. Se alguém que precisar e a gente souber, você vai deixar de precisar. O que comer, o que beber, o que vestir, nós vamos suprir. A gente vai entrar em contato um com o outro, vamos tentar te amparar. Mas agora, pastor, precisa de um carro zero também, irmão. Pastor, precisa de uma casa nova de 1 milhão e pouco, coisa que não é necessidade. Suprir na necessidade. O que é a lei, se a gente conseguir, tudo bem, mas às vezes a gente não consegue também. Tem coisa que a gente vai orar junto, tá bom? A gente não vai suprir, a gente vai fazer oração junto. Ame e acolha o irmão arrependido. Está arrependido? Eu perdoei. Eu tenho que zerar a conta, é verdade. Mas ele tem que mostrar também que está arrependido. Diga, irmão. Houve um caso assim de uma pessoa de autoridade na igreja que fez uma coisa que foi mal na família. E a gente tem lembrando às vezes, eu tenho que repreender isso aí. Eu, assim, no coração eu já falei, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Só que fica vindo aquela coisa, eu tenho que repreender, ou eu tenho que orar ainda pedindo para Deus. Eu queria fazer um culto da Santa Memória. Porque a memória não é ruim. A memória pode ser ruim. Quando você lembra só que... Então a hora que vem a memória... Sim, tem outra questão, é que essa pessoa foi embora e você não tem mais contato. A gente lembra o que ele fez com a gente. Né? Sim, mas toda vez que você lembrar o que ele fez com você, você lembra o dia que você falou, eu te perdoo em nome de Jesus. E zera aquela conta de novo. Toda vez que vem à memória algo ruim que você já acertou com Deus, fala, Senhor, em nome de Jesus já acertei isso. Não vou deixar essa memória atrapalhar a minha vida. Assim, nesse caso, né? No caso, repreender esse pensamento, isso. Declarando que você já... Exatamente. Agora, o fato de perdoar significa que restaura a mesma amizade, comunhão? Às vezes não. Porque nós somos humanos. E o coração de quem fez também. Então vai ter um tempo ali, talvez não sei se vai estar para ser irmão do mesmo nível. Mas irmão na fé, sim. Eu costumo dizer o seguinte, irmão, você é de todos, você não escolhe. Amizade você escolhe. O bom seria se todo irmão fosse amigo.
Mas tem irmão que não procede como amigo. Como é que você vai ter amizade com ele? Ele toda vez tenta ter uma lista de coisas para te atacar, para ver se derruba você. Então aí você tem que manter uma certa cautela também. E ama? Amo. Quer o bem? Quero. Mas cautela. Adiante. Como bom perfume. O que faz o bom perfume? Exala o odor que Deus quer. Coisa boa. Até mesmo correção. O que Deus quer? Por onde você passa, o que tem que ir? Vou contar um episódio simplesinho. Uma pessoa chegou, mas não, você viu que a gente fez isso e aquilo. Eu falei, não estou aqui para julgar a tua vida. E toda vez que eu percebia que isso estava acontecendo, eu orava por você. Ao invés de eu ficar te criticando, eu falava, Deus, tem misericórdia, ajuda. Estar ali para que aconteça uma transformação. E glória a Deus tenha acontecido. Então, uma atitude, uma oração, mas tudo isso revelando a vontade de Deus. Então Deus não te pôs como juiz de ninguém, mas como alguém para interceder e abençoar. Se a pessoa é perfume para a morte, porque veio a palavra de salvação e ela desprezou, veio a palavra de correção, deu mal por desobedecer, mamãe, papai. Só eu não, né? Oh. Faz isso, filho. Não faz, filho. Daqui a pouco fez. Palavra de mãe. Querido, presta atenção. Não é que a tua mãe, não é que o teu pai roubou praga. Quando a mãe fala, não faça. Eu já vi uns crentes xaró falando, mamãe está roubando praga. Não é roubando praga, não. Está te alertando, cabeção. Diga. Aí eu falava, meu filho, não faça isso, alguma coisa que eu vi que ele ficava bravo com ela, né? Meu filho, escute, dentro do carro mesmo, eu vi uma hora que ele ficou meio bravo com ela, essa viagem agora que eu fui, meu filho, calma, em nome de Jesus, calma, você está errado. Aí essa semana eu passei, meu filho, o inimigo só quis ver aquela brecha, ela com uma serva de Deus que era, está afastada, o inimigo só está só, né, ali, né? Aí, não adianta a família vir aqui, eu não quero ver família, eu não quero ver pastor, eu não quero oração, eu não quero nada. A mulher está transformando. Eu peço em nome de Jesus, a igreja, que ore para o meu filho. No momento que eu estou passando, né? Aí vem mais essa. Mas eu sinto Deus comigo. Eu sinto Jesus comigo. E essa semana eu tive um negócio para resolver. Estou resolvendo no INSS a pessoa do meu marido, né? Aí esse dia ficou 2 vezes comigo, não podia ficar mais saindo para casa. Aí eu fui, na hora que eu desci do ano, eu disse, Senhor, eu e o Senhor agora. Me orienta tudo, não. Eu cheguei no INSS, ela me deu uma lá para cima, a senhora vai direto, vai me embora para o Brasil. E Deus, eu senti Deus. Glória a Deus. Dia, pastor. Amém. Pastor, foi resolvido tudo no mesmo dia, pastor. Graças Amém. a Deus. Quando eu resolvi lá, e nem resolvi em casa, no Banco do Brasil, que era o banco que ele. E não tinha um dia, pastor, é dentro daquele banco, eu fiquei assim. A senhora não queria ir vários dias lá não, né? Um dia tá bom. Eu pensei que meu marido estava do meu lado. Se o Amém. velhinho chegou e disse, eu vou mostrar do Banco do Brasil, não veio, e do outro banco, eu recebi, né? E eu senti Deus ali comigo, e resolveu tudo, passou um dia só. O quanto é bom ouvir isso, sabe por quê, irmão? Resolveu tudo, Deus comigo. É. Deus tem falado no meu E o que a gente tem que perceber nisso? Deus age aonde? Só no natural, no sobrenatural, ou ele pode agir onde ele bem entender? Deus pode mover uma questão de banco para você? Pode. Resolveu tudo num dia só. E eu orando pelo meu filho. Agora, Empregado, já resolveu. agradecer. Tudo reconhecer, né? Então perceba, esse bom perfume é a vontade de Deus aonde você estiver. Senti Deus comigo cuidando de mim. E se você estiver exalando algum odor esquisito? Tenha coragem de chegar a Jesus. Pessoas que são cristãs, que não reconhecem suas próprias faltas, não entenderam o que é cristianismo. Cristianismo é vida com Deus e dizer, Deus, me ajuda. Isso aqui eu estou errado. Me perdoa.
Perdão para Deus. Buscar o perdão de Deus. Pois bem, o que a gente tem que fazer diante disso? Exale o outro. Deus quer te usar. Deus quer usar você. Que Deus assim abençoe a todos. Alguma pergunta, dúvida? Agradecemos aí a irmã Socorro que deu essa palavra. O filho dela está enfrentando luta, vamos estar orando. Aconteceu essa bênção lá de conseguir ver toda a questão do marido, né? Também. A questão do carro lá deu tudo certo, graças a Deus. Tá tudo Aleluia! Nossa, mudou de casa já, irmão Miriam? Hã? Arranjou o pedreiro? Estou quase. Tem assim uma pessoa já. Amém. Então, irmã Miriam. Irmão, Deus tem feito. É só você ver. Está feliz, Leia? Deixa eu dar um sorriso. Amém, Leia. Deus abençoe. Deus tem coisas boas, querido. Deixa eu falar um último negócio aqui que eu acho que é importante. Quando a gente escuta aqui, amém, vai chegar. Ao você ouvir o que Deus está fazendo, sabe, Deus está movendo. Ih, quebrou a cara. Você não sabe o número. É uma cela lacrada, irmão. Você não pegou com o número, não. Vai chegar talvez também, vai ter coisas legais na tua vida. E já tem acontecido. O fato de você estar vivo, você estar aqui, é bênção de Deus. Aquelas especiais vão chegar também, em nome de Jesus. Você tem irmãos, pode contar com eles, irmãos da fé. E confie, em nome de Jesus. amém. Alguma pergunta, dúvida? Alguém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar então. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela dádiva da comunhão contigo. Obrigado pela unção do teu Espírito que exala o bom perfume de Cristo. Nos perdoe quando isso não acontece. Perdoe a tua igreja, Deus, quando devendo manifestar a fragrância de Cristo, manifestamos outro odor na vida uns dos outros e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Coloca amor verdadeiro. E todos aqueles que precisam de unção, de poder do Senhor para perdoar, que assim aconteça. Que ocorra o perdão nessas vidas e que a liberdade em Cristo venha prevalecer. Louvado seja teu nome por cada vida. Abençoe a todos que estão acompanhando essa mensagem. Traga a misericórdia, a graça e a paz sobre o seu